Paz seja convosco, meus irmãos, como vocês estão? Tudo bem? Aqui quem vos fala é o pastor Leanderson, da cidade de Piracicaba. Eu quero trazer uma meditação da palavra de Deus hoje a respeito de um jovem, aproveitando que nós estamos neste programa Jovens em Ação. Então eu quero também falar a respeito de um jovem que se destaca muito, né, na galeria dos heróis da fé. Seu nome é Gideão. Gideão, ele foi um jovem a qual se colocou na dispensação do Espírito de Deus, na vontade de Deus, né? Um jovem a qual se destacou ali no meio da sua cidade, né? Da sua comunidade, do seu povo, da sua tribo. Foi um jovem a qual se colocou à disposição do nosso Deus. E quantas vezes, né, você é chamado pelo Espírito de Deus para fazer algo da parte do Senhor e você se considera o menor, você se considera incapaz, você se considera a não realizar aquelas tarefas a qual o Senhor tem designado para a sua vida. Talvez você seja a porta para a sua família, para a sua cidade, para a sua igreja, para as pessoas que estão ao redor, entendeu? Para que você seja essa pessoa de destaque a qual Deus vai usar você, se assim você permitir. E esse jovem chamado Gideão, ele liderou um exército com apenas 300 homens. Nós conhecemos, né? Nós que lemos a Bíblia, né? O povo de Deus que conhece muito bem a Bíblia sabe que ele venceu os medianitas, né? Aquele povo numeroso, né? Que eram incontáveis, né? Aqueles homens que estavam ali com cerca de 135 mil medianitas. Gideão venceu com 300 homens, né? Porque ele colocou-se à dispensação do Espírito de Deus. Quando o anjo do Senhor foi procurar Gideão, aonde que ele estava? Ele estava malhando trigo no lagar, né? Eles estavam escondidos deste povo dos medianitas. Então, eles malhavam o trigo ali para ter um recurso para que eles pudessem então vender e se alimentar daquilo que eles faziam. E o anjo do Senhor foi procurá-lo ali, naquele lugar. E passando-se então, ele queria saber se realmente era, né, o Senhor que estava falando com ele naquele momento. Então ele apresentou uma oferta diante do Senhor e pediu para que então, se fosse da vontade do Senhor, que assim o fizesse. Então o Senhor mandou fogo naquele altar, né? Então a gente já começa a ver qual era a conexão de Gideão com Deus. E você? Qual é a sua conexão com Deus? Será que através dos seus pedidos, das suas orações, daquilo que você tem pedido para Deus, Deus tem mandado fogo para que a oferta lhe agrada? Então nós temos que analisar a nossa vida para que tudo aquilo que nós pedimos ao nosso Deus, o Senhor possa realizar de acordo com a vontade dEle. E se assim for da vontade dEle, Ele vai realizar nas nossas vidas. Eu quero trazer essa reflexão para você, mesmo que você se acha incapaz, se acha o menor, se acha, né, aquele que não consiga realizar tarefas. Mas o que eu quero te dizer é que se você colocar-se na dispensação do Espírito do Senhor, Ele vai realizar coisas maravilhosas, milagrosas, porque o poder a qual Ele tem dado sobre a sua vida vai mostrar que o Senhor é contigo. Até mesmo porque o Senhor chama de, né, homem valoroso, né, quando ele executa as tarefas a qual o Senhor tem determinado a Gideão. Então nós vemos que no decorrer dessa história, nós vemos que Gideão, ele procura saber se realmente Deus iria fazer aquilo que ele tinha determinado. Então ele pede uma prova para o Senhor. Ele pede para que o Senhor, através de um novelo de lã, molhe somente o novelo de lã, né, e toda a terra ao redor ficasse seca. E assim o Senhor faz, né? De acordo com aquele pedido, o Senhor então faz.
E Gideão, pela manhã, ele acorda, vai até esse novelo de lã e espreme. Quando ele espreme esse novelo de lã, ele consegue encher uma taça cheia, né? Uma taça cheia de água, porque quando ele pega esse novelo, ele vê que ao redor do novelo está tudo seco, mas o novelo, sim, está com água. Então ele vê que, opa, é um sinal que realmente o Senhor tem dito que será comigo nessa batalha. Mas ele pede mais uma vez para o Senhor e fala assim: Senhor, não se aborreça comigo, mas eu quero fazer mais uma prova, né? Então ele pede que seja o contrário agora. Então que o Senhor molhasse toda a terra que estava ao redor, né, daquele novelo de lã, e somente o novelo ficasse então com seco, que o novelo então ficasse seco. E assim, mais uma vez, o Senhor, que é misericordioso, ele vai ali e novamente faz o milagre acontecer. E mostra para Gideão que se Gideão confiasse nele, naquilo que ele já tinha determinado, então assim ele seria vitorioso em sua peleja, em sua batalha. Então, realmente, depois de reunir, né, estes homens a qual o Senhor tinha pedido para que ele ajuntasse, né, aqueles povos, para que fossem então à batalha, ele reúne, né, as tribos de Manassés, né, de Zebulon, de Azer, ali para que reunissem. Então ele consegue juntar, né, aqueles povos, cerca de 32 mil homens para aquela batalha. E eles vão então. Só que o Senhor, sabendo que o povo sairia com vitorioso, o Senhor fez com que Gideão diminuísse. Por quê? Os homens se engrandeceriam e achariam que eles teriam a força, eles que teriam vencido pelas suas próprias mãos. Então o Senhor fala para eles assim, ó, fala para Gideão, fala: não, aí tem muita gente, Gideão, e não é pela força do braço de vocês, é através do meu poder que será realizado tais tarefas. Então o Senhor fala para ele, ó, fala aí para esse povo aí que os medrosos, né, os que são os doentes, que voltem para casa, porque a gente vai diminuir um pouco esse povo. E assim Gideão faz: os medrosos, aqueles tímidos, né, aqueles que não tinham tanta convicção de ir para a guerra, eles então diminuem e assim saem, né, daquele povo. Então eles foram embora. E o Senhor falou então: opa, Gideão, ainda tem muita gente. 10 mil homens ainda? Puxa, tem muita gente aí. São 10 mil homens e ainda vão achar que pela força, pelo braço deles, eles vão ser vitoriosos. Mas não. Aí eu vou fazer uma outra proposta para você, Gideão, e falar para você levar esse povo aí até a beira de um rio, entendeu? Porque lá eu te mostrarei aquele que vai contigo e aquele que não vai. Aquele que eu disser que vai contigo, esse irá. Aquele que eu disser que não irá contigo, esse não irá. Então o Gideão leva esse povo até a beira de um rio, né? E o Senhor fala para eles: olha, aqueles que lamberem as águas, esse você coloca de um lado, e aqueles que se ajoelharem para beber a água, você coloca e divide esse povo aí. E assim então Gideão fez, né? Gideão colocou então os que lamberam a água de um lado e os que se ajoelharam então de um outro lado. E os que lamberam a água foram 300 homens. E o Senhor disse: ó, é com esses 300 aí que você vai libertar o meu povo. O que eu quero dizer para você, jovem, que às vezes não é a grandeza e não é o poderio de muitas coisas que fazem com que você vença, mas é através do seu joelho no chão, da sua humildade, da sua decência com Deus, da sua liberdade a qual o Espírito Santo coloca no seu coração de falar com Deus, é que você vai vencer as suas guerras, né? Muitas vezes com muito glamour, com muitas coisas que agradam os olhos dos homens, né?
você vai vencer algo. Não, e muitas vezes são com pequenos gestos que agradam o coração de Deus, é que Deus mostra o seu poder. Então, às vezes, na sua oração, naquilo que você é mais humilde, naquilo que você tem colocado nas mãos do nosso Deus, é que você vai vencer. E lembre-se que não é com a força do seu braço, mas é através do poder de Deus. E assim, né, trazendo a história então à tona, Gideão foi então com esses 300 homens, né? Mas mesmo assim ainda ele ficou, né? Opa, Senhor, com 300 homens nós vamos vencer 132 mil, é muita gente, né? E o Senhor então, né, pede para que ele desça ao arraial e assim Gideão faz, e ele corre lá e ouve, né, um sonho de um dos soldados, e ali ele então tem a certeza que realmente o Senhor entregaria os medianitas nas mãos do povo de Israel. E o Senhor então cumpre com a sua palavra. E através disso, Gideão, estratégico, né, divide esse grupo a qual ele tinha de 300 homens em 100, né? Em 100, 100 para um lado, 100 para o outro, e assim eles cercam, né, o arraial dos medianitas. E Gideão fala assim para eles: olha, soldados, aquilo que eu fizer vocês façam, né? Então eles vão, né, ali no arraial, né, em grupos de 100, e assim Gideão provoca então a sua vitória através de um gesto que ele diz para os seus soldados: olha, aquilo que eu fizer vocês também façam. Então Gideão sopra as buzinas, né? Sopram as buzinas ali e façam o grito de guerra que eu direi para vocês. Então eles dão aquele grito de vitória: espada do Senhor, espada de Gideão, e assim todo o exército então faz esse grito de guerra para que confunda então os inimigos ali no arraial. Então quando eles começam a gritar e derrubam os cântaros, né, e soam as trombetas, aquele povo, eles através do Espírito do Senhor se confundem, se sentem amedrontados e se sentem então prisioneiros e acuados. O que eles fazem? O Espírito do Senhor faz com que eles então naquela correria eles mesmos se matavam, né? Alguns fugiram, outros, né, se matavam. Então foi uma confusão total, porque se apavoraram, se amedrontaram diante do Espírito do Senhor que pairava sobre aquele lugar. Então você, meu irmão, você, meu amigo, muitas vezes não podemos achar que o nosso braço é capaz de suportar todas as coisas. Nós temos que então colocar a nossa fé, o nosso espírito diante da vontade de Deus e deixar com que Ele conduza. Nós vemos que quando Gideão, através de toda a prova que ele pediu para que o Senhor mostrasse para ele, que o Senhor seria com ele, o Senhor assim o fez e colocou então Gideão como vitorioso. E ele se tornou juiz daquela cidade. Livrou o seu povo, o povo de Israel, né, o povo do nosso Deus, né, e se tornou um juiz. Durante 40 anos ele reinou com paz e tranquilidade, né? E mesmo sabendo de tudo isso, né, nós vemos que temos que confiar no poder do nosso Deus. Mesmo que as barreiras, as batalhas, as adversidades venham sobre nós, nós precisamos colocar tudo nas mãos do nosso Deus e confiar que Ele pode nos livrar de todas as ciladas do inimigo. Amém, meus irmãos? Essa meditação que eu quero falar com vocês nesta tarde, para que vocês possam, mesmo sendo considerados menores, lembre que o nosso Deus, Ele nos coloca em lugares maiores, porque o seu poder é infinitamente mais do que aquilo que nós podemos saber e entender, né? Porque nós somos pequeninos diante da presença de Deus, e Deus é o Todo-Poderoso sobre nossas vidas.
Fique aí com essa mensagem, com essa reflexão sobre a prosperidade e a vida do nosso irmão Gideão. Paz seja convosco, meus irmãos. Você está ouvindo a Rádio Encontro com Deus.